Bom dia. Prazer receber todo mundo aqui, né? Nosso NAGE Infecção. Hoje a gente tem uma novidade, a gente está transmitindo essa reunião. Tem 4 pontos conectados externamente. Isso é uma novidade que a gente começou com o NAGE Enfermagem e a partir de agora todos os NAGEs eles vão ser transmitidos por teleconferência. E isso facilita as pessoas que moram longe das cidades, outros estados que também têm participado, tem sido feita essa teleconferência. E aí a gente não consegue atender uma solicitação que tinha sido feita na última reunião, da gente conseguir fazer 2 NAGEs no mesmo dia. Então a gente tinha agendado para a semana passada, no dia 19, que cairia no mesmo dia do NAGE Clientes, e que, por logisticamente, né, a solicitação para poder unir quem estava vindo de fora. Mas por conta dessa estrutura de teleconferência, a gente realmente tem que fazer um NAGE por dia. E aí facilita, porque as pessoas que não puderem estar presencialmente vão poder estar conectadas via o site. Então, é só entra no site, faz um cadastro, tem acesso ao login e consegue assistir toda a apresentação, inclusive aberto a perguntas, a colocações e sugestões também pelo site. Ok? Então, os próximos, o NAGE Enfermagem já foi teletransmitido, a Assembleia da sexta-feira também, né, foi teleconferência, o NAGE Clientes, RH, Infecção e Hotelaria. Todas essas reuniões, apresentações vão estar disponibilizadas, vão ser gravadas e vão estar disponibilizadas no site do CQH e no site da APM. Então, se por acaso não conseguiu vir presencialmente, não conseguiu assistir de longe via teleconferência, você ainda pode assistir depois, né, numa outra data, via site. Então, como eu falei, as perguntas podem ser feitas também pelo site. A gente só solicita para essas, né, pessoas que estão assistindo via teleconferência que façam a avaliação do evento e da reunião, utilizando o número de inscrição da teleconferência, que é o mesmo que o login. Então, a gente solicita que ao final, né, da reunião eles façam a avaliação de como está sendo essa teleconferência. Ok? Então, só para relembrar, quem não me conhece, eu sou Cibele, né, sou enfermeira de formação, mas nesse grupo, né, eu já falei das outras vezes, o meu papel é estar representando o CQH na coordenação do grupo. Então, é mais de fazer com que o grupo, né, se mova, agendar as reuniões, fazer com que todo mundo esteja dentro desse modelo, do que realmente da parte técnica. Isso aí, cada grupo os grupos que a gente dividiu na última reunião já se organizaram, já produziram bastante, é isso que a gente vai fazer um resuminho agora, a partir de agora. Isso aqui é uma colaboração da Juliana, que trabalha comigo, né? A gente discutindo sobre o que a gente vai fazer, é tanto indicador, é tanta coisa que a gente quer que aconteça, e a gente, né, Juliana me deu essa frase, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Então, é claro que como na infecção, a gente não queria, num primeiro momento, dar conta de todos os indicadores. Então, quais são os importantes, o que a gente consegue fazer no grupo neste momento, e a gente melhorando a partir do tempo, né, e agregando novos indicadores. Então, esse grupo aqui está com essa função da gente criar esse manual de indicadores do NAGE Infecção, e com isso a gente melhorando os nossos processos. Então, a partir do momento que a gente conseguir validar as fichas, né, seguindo o exemplo do NAGE Enfermagem, a gente conseguir produzir esse material que é o manual de indicadores. Só uma retrospectiva do que já aconteceu. Então, o ano passado a gente já fez 2 reuniões, retomou o grupo, tinha tido uma pausa aí de reuniões. O NAGE Infecção é um dos primeiros que existia, acho que é o primeiro que existiu, desde 2005, 2013, se eu não me engano. Então, mas teve algumas pausas, a gente retomou isso no final do ano passado. A gente dividiu os grupos, né, vou passar daqui a pouquinho, e esses grupos trabalharam aí nesse período de dezembro e janeiro para poder fazer as apresentações hoje. A distribuição dos indicadores por especialidade de cada grupo, definimos um coordenador para cada grupo, né, e a discussão sempre foi a gente estar alinhado com as propostas que era do CVE. A gente já trouxe uma agenda aqui para 2014, para a gente aprovar aqui no final. E cada coordenador de grupo vai fazer a apresentação aqui daquilo que a gente dividiu. Então, a Ana Carolina ficou responsável, né, pelo grupo de prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, a Alessandra pelo grupo de prevenção de PAV, a Juliana Vidal pelo grupo de prevenção de infecção de sítio cirúrgico,
a Helena pelo grupo de Itu e a doutora Suzana pelo grupo de microbiologia. A Helena me pediu para ser a primeira a apresentar, porque ela está indo para Assis, então se o grupo não discordar, ela gostaria de ser uma das primeiras a apresentar, que ela precisa retornar, fazer uma caminhada de bate e volta aí. Ok? Pode ser? Tá bom, vamos lá. Conversando aqui com o Genival, a gente tentando acertar as datas. A APM, né, tem uma logística toda aí para ser acertada. E a gente tentou colocar sempre perto da semana da enfermagem. Da semana da enfermagem, não, do NAGÉ Enfermagem. Então, NAGÉ Enfermagem na sexta, o NAGÉ Infecção vai acontecer na quarta-feira. No mesmo padrão, são 4 reuniões por ano. Então, a nossa próxima reunião seria no dia 14 de maio. A outra reunião em 13 de julho, já acabou a Copa, né? E 12 de novembro. Tá? Então, seguindo sempre a semana do NAGÉ Enfermagem. Então, toda... É agosto, né, Ju? Ah, então tá bom. É 13 de agosto, gente. Vocês me perdoem, então. É 13 de agosto. Então, quem estiver também vendo por teleconferência, fazer a correção da data. Essa apresentação vai estar depois disponível no site, no grupo do NAGÉ. Infecção. Então, depois, quem quiser consultar, ver as datas certinho, é 13 de agosto. Ok, gente? Alguma dúvida? Podemos ir para a apresentação dos grupos, então? Então, qual que é a proposta de hoje? Cada grupo vai trazer as fichas dos indicadores propostos, né, e a gente vai aprovar essas fichas. Para, a partir da próxima reunião, a gente já até ter definido essa data de coleta e de envio de dados. Né? Então, sendo aprovado aqui as fichas dos indicadores, a gente já disponibilizando isso para todo mundo, a gente já define essa data de envio dos dados, fazendo o acerto com o site, né, com o pessoal da informática do TI, para isso já está lá disponível para a gente poder lançar. Okay. Oi. Sim, é verdade. E ela mandou. Você trouxe a apresentação, tá ali. A ficha. Você recebeu o e-mail falando que era para cada coordenador apresentar? Mandei para cada coordenador, nem mandei nem no grupo. Você recebeu o e-mail do NAGÉ com a reunião, falando que cada grupo apresentaria, que estava na... Da apresentação, não? Eu acreditei que tivesse ido alguma coisa específica para ela. Foi uma... Mas aí tudo bem, é só uma colocação, né? Porque o grupo não estava exposto aí. Mas aí a gente viu... Sim, é que a gente foi colocando, conforme as apresentações foram chegando, eu fui colocando ali na sequência da apresentação. Não sei se a gente pode ficar para um segundo momento, ou se isso não cabe. Não, vocês mandaram os indicadores, a gente consegue abrir e as fichas e apresentar. Eu acho que até o final da reunião a gente consegue, a gente não perde a oportunidade não, que a gente está todo com material, a gente abre no final, para discussão. Ok, obrigada, desculpa, Cláudia. Gente, bom dia. Né? Desculpa assim, a minha pressa é que eu cheguei 6 horas e às 12 horas eu tenho que retornar para Assis. Tá? Hoje eu tomei num bate-volta pesado. E, assim, infecção do trato urinário, nosso grupo ficou bem pequeno, né? E eu estou dizendo assim, vai ser um pouco rápido, talvez não tão rápido, porque a hora que a gente começa a apresentar é que começa a surgir as dúvidas, né, os questionamentos. Mas vamos lá. O meu grupo, então, sou eu, Helena, é a Maria Alice, que não pôde estar presente, a Regiane, que está aqui ao meu lado, e a Vanessa também, que não pôde estar presente. A gente optou, assim, estamos sugerindo o indicador, né, de densidade de incidência. Nós fizemos só um. No entanto, no final do slide, a gente coloca as outras possibilidades que, se o grupo desejarem, a gente desenvolve ele. Então, a gente colocou como a densidade de incidência, que é a taxa de infecção, dentre o total de dias em que os pacientes estiveram sob o risco de adquirir a infecção. Né? E a equação é a densidade de incidência de infecção relacionada a catéter. E
igual número de infecção do trato urinário sintomática relacionada a catéter, vezes 1000, né, dividido pelo número de catéter dia. Daí, essa é a ficha que a gente, então, construiu no modelo que foi sugerido pela coordenação desse grupo, né, que a gente seguisse o modelo do Magé Enfermagem. Então, o indicador seria a densidade de incidência de infecção do trato urinário relacionada a catéter vesical. E a definição é a relação entre o número de infecção do trato urinário, sintomáticas relacionadas a catéter vesical de demora, pelo número de catéter vesical por dia multiplicado por 1000. Né, segue a equação que a gente já colocou, e o responsável pelo dado seria o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A frequência de levantamento nós colocamos mensal. E dimensão de coleta, a gente colocou UTIs, mas no final também, quando a gente coloca as outras possibilidades de indicadores, a gente coloca o hospital geral, né, clínica, hospital de longa permanência, que aí eu não sei como que a gente faria. Na discussão foi sugerido, porque assim, tem perna as pessoas para fazerem essa coleta nas outras unidades, a não ser na UTI. No meu hospital, por exemplo, a gente coleta, mas a gente são poucos pacientes em clínica, porque o nosso objetivo já é sair da nossa UTI sem catéter. E se for para a unidade com catéter, imediatamente o enfermeiro intervém, da unidade mesmo, né, para retirar esse catéter. Então, assim, a gente colocou UTI e essa discussão pode acontecer aqui para os hospitais gerais, hospital que não tem UTI ou hospital de longa permanência, né? E as observações, a gente colocou para essa vigilância de infecção, que deve ser considerado, então, pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Nós até colocamos neonatos, porque assim, tem UTI, a gente até participou da outra discussão na reunião anterior, porque assim, se eu for considerar o meu hospital, eu tenho UTI com 7, 10 leitos, tenho pediatria, mas raramente um ano tive um bebê sondado, um RN sondado, né? Então, assim, para nós, provavelmente seria mais UTI adulto e pediátrico, mas também vale a discussão, porque eu penso que tem UTIs aqui que tem muito leito neonatal, né, de UTI, e que isso pode ter a possibilidade de sondagem. Eles ainda colocam uma recomendação em obstetrícia, em cirurgias, né, setor de cirurgia, de urologia, e em pediatria eles colocam na questão dos pacientes neurológicos e que eles desenvolvem infecção. Só que aí não está relacionado só ao catéter, aí a gente teria que abrir para uma outra possibilidade, né? E a utilização dos critérios padronizados para infecção do trato urinário sintomática, né? Que esses critérios, eles vão estar nas referências da Anvisa, do CDC, né? E que eles utilizam praticamente as mesmas coisas. E aí estão as referências que ela vai no final dessa ficha. Aí a gente colocou só assim para relembrar que é os princípios gerais para a produção dos indicadores, né? Que seria a coleta de numeradores, que é o somatório do número de infecção detectada nas unidades de terapia intensivas, sob a vigilância que deve ser obtida pela busca ativa de infecções confirmadas clínica e laboratorial, né? A vigilância das infecções associadas à assistência à saúde deverá ser realizada mediante a busca ativa dos casos por meio de avaliação de exames laboratoriais, revisão de prontuários, discussão dos casos suspeitos e análise de registro de sinais vitais, anotações realizadas pelos profissionais de saúde. E para a coleta de denominadores, a coleta dos denominadores deve ser diariamente em horário pré-definido pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e serão inseridos na contagem para catéter dia todos os pacientes que estiverem em uso
de catéter vesical de demora nas unidades de terapias intensivas. No final de cada mês, a contagem diária do número de pacientes em uso de catéter vesical deverá ser somado para gerar o denominador. E aqui eu não vou estar lendo os critérios, tá? Porque esse critério eu acredito que é de conhecimento de todos nós, mas eu coloquei aqui só para dizer que seriam esses os critérios a gente seguir para paciente com sonda vesical, né, no momento de coleta de urocultura, e pacientes com sonda vesical removida até 48 horas antes da coleta de urocultura, né? Dos critérios para a infecção do trato urinário sintomática, que aí a gente tem o critério 1A e a gente tem o critério 2A, tá? E então, a gente seguiu assim com os outros indicadores, que é o de incidência acumulada, né? Que a gente pensou, é necessário isso? Se vocês disserem para nós, a maioria que é necessário, a gente desenvolve ele também, né? E o densidade de utilização de catéter, né? Que também a gente entendeu que o de densidade de incidência, ele abrangia um total, e tanto ele é indicação assim de todas as nossas referências, ser o prioritário para ser coletado, né? Mas às vezes tem instituição que já fazem esses outros, e aí a gente pode estar discutindo para desenvolver junto, ou a gente faz a ficha e depois envia para a Cibele, né? E num outro encontro a gente volta a discutir. E aí, então, a gente coloca esse questionamento, a aplicação. Será só em UTIs e unidades de internação de hospitais gerais e hospitais de longa permanência? Essa é uma discussão que a gente gostaria de ser feita com vocês. A gente não desenvolveu isso porque a gente, da nossa realidade, das 4 pessoas que estavam discutindo esse indicador, a gente preferencialmente optou por UTIs, mas a maioria são vocês, né? E era isso que nós tínhamos para apresentar. Dúvidas, perguntas, sugestões? Todo mundo concordou? Não, alguém levantou a mãozinha. 2 levantou a mãozinha. Agora, as perguntas a Regiane responde, tá, gente? Bom dia. Na parte que cabe a questão dos dados referentes à UTI neonatal, eu acho que a densidade de utilização de sonda vesical de demora em UTI neonatal, ela é muito baixa, muito, né? Eu trabalho numa instituição que a gente tem 120 leitos de UTI neonatal. E aí você sugere qual que vocês fazem? Eu acho que a incidência acumulada? Eu acho que não vale nem a pena a gente colocar esse dado UTI neonatal. Isso, então de UTI neonatal. Só UTI pediátrica e Isso, adulto. acho que UTI pediátrica e adulto. Agora, a UTI neonatal, realmente a densidade de utilização é muito baixa. Tá, é porque no nosso também é baixíssimo. Ok, obrigada. Faz pergunta difícil. Eu também trabalho num hospital onde tem UTI neonatal e maternidade. Então, a minha dúvida é assim, eu não tenho UTI adulto, né, na minha instituição, mas a gente tem algumas infecções relacionadas ao catéter vesical pós a cesárea ou pós-cirúrgico. Então, para mim, seria interessante não colher apenas das UTIs. Sim. Eu penso que talvez a gente pudesse colocar nessa ficha mesmo, ou de repente a gente fazer uma outra ficha, considerando essas questões, as outras unidades, para hospital geral, né, para longa permanência, não sei. Porque eles indicam, de fato, essa densidade de incidência para obstetrícia, para cirurgias, né, pacientes cirúrgicos, sondados, paciente de urologia submetido à cirurgia, paciente de transplante renal, né, eles sugerem para essas unidades. Então, talvez valha a pena a gente reconsiderar, dependendo do que vocês aqui colocarem.
Bom dia, gente. Eu queria colocar uma opinião realmente em relação a isso. Por conta, eu não sei aqui se todos os hospitais fazem vigilância por objetivo fora da UTI. Todo mundo faz? Contra os dispositivos invasivos nas outras unidades. Então, porque assim, se conta, tá fácil, né? Porque aí já tem o catéter dia e não tem problema. Agora, se não conta, a gente vai ter dificuldades de obter o denominador. Então, o que eu sou favorável, né? Sibeli me orienta muito assim a perseverança e a paciência, né? Olhar o que a gente tem condição agora. Exatamente. A médio prazo, eu sou favorável de colocar esse indicador no CQH, porque ele é muito importante, inclusive para controle de densidade de uso. Você colocou aí, né? Qual a importância de medir densidade de uso isolada? Além de ser um referencial para a gente ver o risco infeccioso, ele vai entrar ali na correlação entre o número de episódios, né, e a densidade de uso, ele é importante para a gente saber o quão invasivo ou quão a gente está deixando sem necessidade, muitas vezes, um catéter vesical. Então, é um indicador relevante para a melhoria da nossa prática assistencial. Só que levando em conta que nem todos os hospitais vão ter agora esse catéter dia, catéter vesical dia, fora das UTIs, talvez a gente não colocasse nesse primeiro momento. Permanecesse só com o de densidade de incidência e em UTI? Talvez, né, pessoal? Porque assim, ficaria mais pé no chão. Agora, eu concordo com a Aline, é fundamental. Temos que monitorar isso em maternidade, temos que monitorar nas unidades. Então, eu gostaria que vocês pudessem rever com as suas lideranças, principalmente com o pessoal da enfermagem nos seus hospitais, uma melhoria para que a gente começasse a coletar dispositivo dia fora da UTI. Porque o que eu entendi assim, doutora? Suzana. Suzana, o que eu entendi é que a gente vai estar já começando a utilizar esses indicadores e a gente vai adequando eles, né, Sibeli, para poder fazer o manual. Uma revisão. A revisão. E eu imagino que quando já for fazer o manual, a gente já tenha condições de ter inserido mais um ou dois, talvez, que a gente tenha necessidade e que as nossas unidades, com essa discussão que a doutora está sugerindo e a gente vai fazendo com as unidades, a gente já tem essa possibilidade de coleta ou não coleta, a gente tem perna ou não tem perna, porque senão aí não se coloca um outro indicador em que você não vai dar conta de fazer, ele vai ficar zerado sempre, né? Até seguindo o exemplo na GE Enfermagem, a gente tinha úlcera de pressão, que era só na UTI, e agora que passou, né? Ser na unidade de internação. Exato. Então, talvez a gente pudesse começar com a UTI, que é o que todo mundo já faz, e depois a gente começa... E aí a gente tiraria, então, na verdade, também a UTI neonatal, deixaríamos só pediátrica e adulto? Pediátrica é relevante, pessoal? Quem é de pediátrica? Chacoalhe, né? Tá. Oi? Acho que as UTIs como um todo a gente conta de uma forma única. Dentro de UTI, né? Como tudo. Se vocês quiserem até que a gente coloque essa observação, né, Sibeli, que dentro de UTI adulto, a gente considera paciente coronariano, renal, talvez, não sei. Algumas, né? Isso, né? Isso. Sim. Tudo bem? Então, ficou densidade de infecção do trato urinário relacionada a catéter vesical
né, de demora para pacientes em UTI pediátrica e UTI adulto. A de utilização e a gente ficou dois indicadores, então é isso? Não, só o de densidade de incidência. Agora, esse de utilização, a doutora falou para o próximo futuro, né, doutora? A gente já ir conversando? Já pode ser, a gente desenvolve. Por os dois, né? Tá bom. Uhum. A gente, inclusive, nós copiamos assim, a maioria dos dados dele, a gente está utilizando ele. Né? Tem os 3. E assim, o que eles até recomendam, doutora, é que assim, dos 3, eles falam assim, preferencialmente de densidade de incidência. Né? Elas ainda fazem essa recomendação no manual da Anvisa. Mas assim, a gente já pode desenvolver esse de uso também, né? Considerando as unidades de terapia intensiva nesse momento. Podemos assim votar assim, todos concordam? E a gente permanece então com 2 ou 3? Sei, vocês que sabem. Aí só fica nas incidência UTIs, acumulada, né? Também. Eu acho assim, quem coleta um dado, praticamente coleta todos os outros dados, né? Então, é só na hora de fazer a equação, saber diferenciar quem é quem e onde você coloca. Só isso, eu imagino que seja. A gente começaria só na UTI. Por enquanto, Os 3. com todos eles, só na UTI, adulta e pediátrica. E, posteriormente, a gente vai vendo até na construção do manual, se você já insere outros setores, porque a gente vai sair daqui com a responsabilidade de estar conversando com os nossos gestores, com o nosso serviço de infecção, com a comissão, né, para a gente estar, a minha enfermeira, né, não está aqui do serviço de infecção, ela está de licença médica por uma pequena cirurgia. Então, eu estou dando a minha carinha tapa aqui para falar de infecção. Tá? Mas tem colegas aqui ótimas do lado que entendem bem desses negócios. Tem alguma dúvida de fora? Cadê os moços aí da teletransmissão? Tem alguma? Não? Nenhuma pergunta de fora? Então, podemos finalizar aqui? Para mim, tudo Fechou bem. os 3? Sim. Na UTI adulto e pediátrica. Pediátrica e os 3 indicadores. Aí a gente fica para a próxima reunião, porque precisa desse tempo do site, de modelar para poder... E aí nesse tempo a gente vai conversando por e-mail, para a gente poder validar o início aí da coleta. Gente, obrigada. Palmas para a Helena. Desculpa. Obrigada. Infecção primária da corrente sanguínea. Ele consegue colocar. Bom dia a todos. Bom, eu vou apresentar, eu sou a coordenadora do grupo, né, que ficou responsável por desenvolver o indicador de infecção da corrente sanguínea. Eu estou aqui representando o meu grupo, então, eu sou enfermeira de controle de infecção. Eu trabalho no núcleo de Hospital de Força Aérea de São Paulo e no Hospital e Maternidade Santa Joana. As minhas companheiras de grupo são a Rogéria Villani, que é farmacêutica e é oficial junto comigo lá no núcleo de Força Aérea de São Paulo. Regiane Jimenez, enfermeira do Hospital Cepaco. E a Karina Hernandes, enfermeira do Hospital Vidas. Bom, o indicador ele foi desenvolvido com base nos critérios, né, e nos dados que são consolidados e enviados para o CVE e a Covisa. E aí, para discutir com o grupo, já quando a gente vai desenvolver esse indicador ele é um pouco mais extenso do que os outros, né? Então, a gente tem a infecção da corrente primária da corrente sanguínea laboratorialmente confirmada e as infecções da corrente sanguínea clínica. Em relação às UTIs, a gente categorizou como UTI adulto, UTI coronariana, pediátrica e neonatal, assim como se faz no CVE e Covisa, mas a gente pode compilar a questão de UTI adulto num bloco só e retirar a UTI coronariana, e aí deixar adulto e inserir nela esse grupo das UTIs coronarianas e outras, e a gente especifica, pediátrica e neonatal. Isso a gente pode discutir no final. E aí, a ficha técnica ficou assim. Então,
O indicador é a densidade de infecção, de incidência de infecção da corrente sanguínea laboratorialmente confirmada. E aí, nós subdividimos isso num grupo A e grupo B, mas a gente pode fazer isso contínuo, corrido, dentro da ficha inteiriça, ou a gente pode categorizar dessa forma para facilitar o entendimento da ficha. Então, são as infecções primárias da corrente sanguínea laboratorialmente confirmadas, associado ao uso do catéter venoso central em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, nas quatro UTIs que a gente categorizou. Então, adulto, coronariana, pediátrica e neonatal. Vem a definição, então, é a relação entre o número de infecções da corrente sanguínea confirmada laboratorialmente e o número de pacientes em uso de catéteres centrais dia. A equação, o cálculo ficou o número de casos novos na UTI de infecção da corrente sanguínea sobre a utilização de catéter central por 1000. E o B, que foi como eu coloquei, que a gente acabou subdividindo para melhorar o entendimento da ficha, que é a infecção da corrente sanguínea clínica, né? Então, a definição fica a relação entre o número de infecções da corrente sanguínea sem confirmação laboratorial e o número de pacientes em uso de catéteres centrais. E na equação vai mudar, que são infecções da corrente sanguínea clínica por utilização de catéter central vezes 1000. O responsável pelo dado. Aqui, eu coloquei como equipe de saúde, porque existem alguns hospitais hoje que compartilham a questão da coleta e a consolidação do dado com a CCIH. Né? Então, não é mais exclusivamente a CCIH quem consolida, quem coleta os dados, geralmente quem consolida. Mas eu posso colocar especificamente como sendo o controle de infecção. Né? A frequência do levantamento da coleta dos dados diário, né? Mas a da consolidação é mensal. A dimensão são as UTIs que eu havia colocado. E nas observações. Aí a observação acaba também sendo um pouco mais extensa. Na UTI neonatal, a questão da estratificação por peso, indo de encontro aos critérios da Anvisa. Então, menor de 750, entre 750 e 999, e assim por diante. Qual é a definição, né, de catéter central? A questão do catéter central em imunodeprimido, né, a gente tem hospitais com grandes unidades e pacientes imunodeprimidos ou UTIs específicas para isso. Né, então, em unidade de pacientes imunodeprimidos, a gente vai considerar o catéter de longa permanência para calcular o dado. O conceito de paciente dia e de catéter central dia. E aqui, a questão do que a gente vai considerar como catéter central. Né? Quando a gente fala de UTI neonatal, a gente tem algumas coisas que são mais específicas. Então, a flebotomia, o PIC, tanto na UTI neonatal quanto no paciente adulto também. E aí a gente especifica isso para que as pessoas possam entender como é que elas vão coletar esse dado. E a questão de considerar apenas um catéter central. Né? Uma UTI coronariana que a gente tem um paciente extremamente invadido, ou uma UTI adulto que ele tem, às vezes, 3 tipos de catéter, que apenas um catéter ele vai ser computado para o fechamento do dado. Eu coloquei aqui em anexo, então eu não vou colocar aqui, mas vai seguir em anexo a ficha, quais são os critérios definidos pela Anvisa para conseguir fechar o diagnóstico de infecção da corrente sanguínea e quais foram as referências que a gente utilizou. Bom, fica aberto para os questionamentos e para a gente poder discutir. Vocês acham que cabe manter as 4 categorias de UTI ou a gente faz assim como a outra, a gente compila tudo dentro do bloco de UTI adulto? Todo mundo concorda? A gente fechar adulto. E aí incluir na UTI adulto a especificação de outras UTIs, UTI neurológica, cardiológica, pediátrica e neonatal. Vai acabar diluindo, né, a nossa estatística.
E a questão do que eu coloquei a respeito da divisão dos dois blocos entre infecção da corrente sanguínea laboratorial e clínica. Isso mais para facilitar o entendimento de quem está vendo a ficha. Vocês acham que é pertinente? Em vez de A e B, colocar tudo numa definição só? Mas a gente, na ficha técnica, continua... eu coloquei mais para facilitar o entendimento das pessoas na hora de fazerem a leitura da ficha técnica. Ele computa separado, né? A gente vai... Na verdade, o indicador ele é único, mas na hora de fazer a leitura da ficha, está como A e B. Então, tira o A e o B, faz tudo corrido e a definição vai lá embaixo de cada uma. Volta lá naquele, então, que você tem a divisão. Assim. Que aqui, ó, a ficha técnica, o objetivo era que ela fosse única, envolvendo tanto corrente sanguínea... A ficha técnica pode ser a mesma, e o indicador isso, 2. Isso, São 2. isso. Acho que nisso sim, agora entendi. É isso sim. Só para facilitar o entendimento de quem está lidando com a ficha no dia a dia, né? Porque o objetivo hoje é a gente descentralizar essas ações do controle de infecção e fazer com que haja uma interação e que todos acabem participando. Então, às vezes, a própria enfermagem da unidade de terapia intensiva contribui na coleta do dado, né, na consolidação e no entendimento dele. Por isso que a gente colocou dessa forma. E a questão também do fechamento do catéter central dia, de ser contabilizado um catéter por paciente. Então, se o paciente está com duplo lumen, um Swan-Ganz, a gente vai considerar um catéter central dia apenas, de maior risco. Tá? Manter o PIC, né, UTI neonatal, a densidade de utilização maior dentro de uma UTI neonatal é a utilização de catéter periférico, de catéter central de inserção periférica. Isso a gente pode manter da mesma forma. E mais alguma coisa? Tem que perguntar aqui por conta do pessoal que está de fora. Então, a gente tem que falar no microfone. A infecção neonatal, se a infecção da corrente sanguínea vai ser subdividida em precoce ou não? Porque daí a precoce a gente não associa ao dispositivo, né? E o objetivo aqui é a gente consolidar o dado de acordo com a invasão do paciente. Então, foi dessa forma que eu pensei. Inclusive, agora que você colocou, me lembro que no indicador de trato urinário foi colocada a questão da utilização, né? Densidade de utilização do dispositivo. Aqui eu não coloquei, mas eu posso fechar também para a gente poder fazer a comparação. O quanto a gente está infectando e o quanto se está usando de dispositivo. Acho que fica pertinente também para a gente poder fazer esse comparativo depois. Então, só para fechar o entendimento de todos, então, em relação às UTIs, a gente vai fechar a UTI adulto, pediátrica e neonatal. Para o entendimento da ficha técnica, manter dentro da ficha os dois indicadores, só categorizar A e B para o entendimento da ficha, e acrescentar a questão da densidade de utilização de dispositivo do catéter central. Porque aí a gente consegue comparar o quanto a gente tem de infecção e o quanto a gente está usando de catéter. Todo mundo concorda? Oi? Deixa eu levar para ela fazer a pergunta, um minuto só. Serviços que tem em setor de hemodiálise. Então, hemodiálise, hoje, dentro dos critérios, dentro do CVE, existe um bloco só para isso. Nas UTIs, a gente acaba contando aqueles pacientes que estão lá realizando hemodiálise por uma insuficiência renal aguda, em uso de catéter, um Shire, ele acaba entrando no consolidado geral.
Não sei se cabe a gente também, para quem tem clínica de hemodiálise, fazer um dado à parte sobre isso. É o que o CVE faz hoje. Agora, os pacientes agudos, eles acabam entrando no todo. Talvez o que possa ser feito é convidar, né, para a próxima reunião o pessoal que é Alguém de que- hemodiálise, e se eles têm interesse de montar um grupo, de trabalhar esses indicadores aqui dentro do NAGE. Pode fazer esse convite, Eu acho que estender para seria eles, interessante. para ter um grupo específico, né? E aqueles que estão dentro da terapia intensiva em diálise por conta de quadro agudo, eles acabam sendo contabilizados no indicador de UTI adulto. Ok, então, finalizou? Deixamos aqui, então. Tem o pessoal, nós estamos com 10 pontos de acessos externos, então, representa acho, 10 organizações ou 10 instituições. Não sei se tem alguma pergunta. Tudo ok? A gente vai fazer uma pausa para um cafezinho. Vocês querem mais um grupo e fazer a pausa depois do próximo grupo? Faz 3? Então, a gente apresenta o próximo grupo, que é a infecção de sítio cirúrgico. Obrigada. Obrigada, palmas para... Bom dia a todos, agradecer por estar aqui. Estou representando como coordenadora o grupo de indicadores de infecção de sítio cirúrgico, tá? Composto pela Ana Cláudia, a Ercília, Benjamira, Lucelma e Maria do Socorro. Todo mundo aí? Eu não falei com todo mundo. Bom dia. Então, na realização dos indicadores, na revisão dos indicadores na última reunião, nós batemos um pouquinho em cabeça, conversamos bastante, e na hora da elaboração da apresentação também, que eu acabei revisando com algumas colegas de trabalho, inclusive a Cibele, e nós fomos pensar no grupo como um todo, né? Não só no nosso grupo, que às vezes nós esquecemos dos demais e pensamos só na nossa realidade. E eu havia recebido das meninas, até por sugestão minha, alguns indicadores de infecção de sítio cirúrgico bem específicos, né? Porque nós temos instituições grandes como referência, até em como referência para alguns serviços, e eu acabei enxugando a apresentação nos indicadores que são enviados pelo CVE. Utilizei as referências enviadas, mas acabei colocando os indicadores já enviados atualmente, tá? Então, inicialmente serão os indicadores de cirurgia geral, o indicador incidência de infecção de sítio cirúrgico, a definição, relação entre número de infecções de sítio cirúrgico e o total de cirurgias realizadas no período. Então, será um indicador bem amplo, para que caiba em todas as unidades, em todas as instituições, todos os tipos de instituição, em todos os perfis, tá? A equação, incidência de infecção de sítio cirúrgico será o número de infecções ocorridas em cirurgias, dividido por total de cirurgias vezes 100, ok? Responsável enfermeiro CIRAS, mas como a colega colocou, nada impede que outros profissionais do serviço auxiliem na coleta dos dados. Mas já é realizado por nós, né? Geralmente em todas as instituições. O levantamento será mensal. A minha proposta em todas as unidades da instituição, clínica médica, clínica cirúrgica, porque às vezes a instituição tem um fluxo, um perfil de admissões em todas as unidades, e realizarem a busca em todas as cirurgias realizadas, tanto cirurgias limpas quanto cirurgias contaminadas ou potencialmente contaminadas. O próximo indicador proposto é a incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgias gerais limpas. Daí nós iríamos colocar cirurgias limpas, tá? A definição, número de infecções em pacientes submetidos a cirurgias gerais limpas e o total de cirurgias gerais limpas realizadas no período. A equação, incidência de infecção em cirurgias gerais limpas versus infecções ocorridas em cirurgias limpas
dividido por total de cirurgias gerais limpas vezes 100. Também enfermeira do controle de infecção, o levantamento será mensal. A definição da coleta, a dimensão da coleta em todas as unidades da instituição. E aí, há algumas observações que são relevantes também no manual da Anvisa, nas recomendações dos manuais. Em caso de 2 ou reoperações, considerar o primeiro procedimento, tá? Em caso de múltiplos procedimentos, utilizar apenas o procedimento, considerar apenas o procedimento com maior risco de infecção. E algumas sugestões de indicadores associadas a sítios específicos. Indicador de incidência de infecção de sítios cirúrgicos em cirurgias neurológicas, em cesarianas, cirurgias ortopédicas e cirurgias cardíacas. Para cirurgias neurológicas, considerar para a equação a incidência de infecção de sítios cirúrgicos em cirurgias neurológicas, igual ao número de infecções em neurocirurgias, divididos por total de neurocirurgias realizadas, vezes 100. Responsável, também enfermeira do controle de infecção, o levantamento mensal. Dimensão da coleta, clínica cirúrgica e UTI adulto, e lembrando que quem tiver UTIs, colocar todas como UTI adulto, e abrangendo todas as neurocirurgias. Também eu abro para discussão, para que se serão todas as neurocirurgias ou se existe uma sugestão de fragmentar essas cirurgias realizadas pela neuro. Em cesarianas, o indicador incidência de infecção de sítio cirúrgico em cesarianas será a definição, relação entre o número de cesarianas realizadas e o número de infecções de sítios cirúrgicos em cesarianas. A equação, incidência de infecção de cesarianas será igual ao número de infecções ocorridas em cesarianas dividido pelo total de cesarianas realizadas vezes 100. Então, aqui todos os indicadores, a proposta responsável pelo dado seria a enfermeira do controle de infecção mensalmente. A dimensão da coleta, UTI adultos e unidades obstétricas. Isso é uma relevância também na observação proposta pelos manuais da Anvisa, que considerar 30 dias após o procedimento cirúrgico. Esse indicador, em primeiro momento, nós havíamos pensado em cirurgias ortopédicas com implante de prótese. Mas também pensando num todo, em todas as instituições que estão no NAGE Infecção, eu coloquei indicador de incidência de infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas. Tá? A incidência de infecção de sítios cirúrgicos em cirurgias ortopédicas ao número de episódicos de infecção dividido por número de cirurgias realizadas vezes 100. Então, serão consideradas todas as cirurgias ortopédicas, incluindo o implante de prótese. Tá? Coletas mensais pela enfermeira do controle de infecção. E indicador de incidência de infecção de sítios cirúrgicos em cirurgias cardíacas. Relação entre o número de infecções em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas e o total de cirurgias realizadas, vezes 100. Frequência, também mensal, pela enfermeira do controle de infecção. A dimensão da coleta, UTIs adulto, unidades cardiológicas, clínica médica e clínica cirúrgica. Observações incluir todas as cirurgias cardiológicas sem e com implante de prótese. Aí agora acho que a infecção de sítio cirúrgico nós pensamos bastante. Conto com a colaboração de vocês. Eu até peço desculpa para o meu grupo, às vezes, de não ter repassado algumas modificações, mas que todas tiveram grande contribuição.
e ajudaram bastante, a gente ainda tem bastante a trabalhar. Estou aberta às propostas, aos comentários, por favor. Eu tenho só 2 sugestões. A gente podia, se todo mundo concordasse, colocar realmente como equipe de saúde o responsável e controle de infecção, porque cada organização tem. E do sítio cirúrgico, cada organização tem uma estrutura completamente diferente. Então, colocar unidade com pacientes cirúrgicos. E aí não colocar UTI, não discriminasse dessa forma. O paciente cirúrgico. Ok. É o paciente, né? Ok. Unidade de paciente cirúrgico. Como a gente hoje faz a vigilância pós-alta, né, e às vezes a gente acaba pegando infecções de pacientes que não retornaram para a instituição, principalmente hospitais privados que têm corpo clínico aberto, então ou você faz busca fonada, ou você faz vigilância por e-mail, enfim. Esse paciente acaba nem retornando para a sua instituição, então você não consegue categorizar ele, acho que tem que ser o paciente cirúrgico, paciente submetido a procedimento cirúrgico. Quando você fala, volta um pouquinho, passe o próximo, você fala, incidência, quando você multiplica por 100 ou por 1000, como é que o nome está certo? Eu não sei se é taxa, se é incidência, multiplicar por 100. O manual da Anvisa, ele diz incidência. Incidência. Então multiplicando por 100. Tá? Isso eu também tive essa. Eu queria só ponderar uma questão em relação ao setor, porque mesmo essa consideração que você fez, esse paciente ele já passou pelo hospital em algum momento. Então, é questão semântica, é bobagem, mas assim, só volta lá, quando nos indicadores coloca-se dimensão da coleta, eu entendo como dimensão em relação ao serviço de saúde mais geográfica, área física mesmo, setor da instituição. Então, seria pacientes cirúrgicos, pode fechar assim, todos entendem que continua a mesma... Submetidos o mesmo a entendimento. cirurgias. Porque, vocês entenderam, não estou sabendo ser clara aqui. É que unidade de pacientes cirúrgicos pode ser qualquer um. Por exemplo, no meu hospital tem 5 andares. Normalmente o 5º andar é cirúrgico, mas quando tem o 4º também o 3º também. Então depende muito. É uma unidade que ela não é fixa, né? O número de leitos não é fixo. Então, unidade de pacientes cirúrgicos subentende qualquer lugar em que estejam pacientes cirúrgicos. E quando você considerou a questão de ser paciente cirúrgico, não é uma área física, né? Na vigilância pós-alta, sim, com relação ao indicador não é o problema. A questão é que nas definições do indicador de CQH, ele coloca a dimensão da coleta, ele coloca em relação à unidade, né? Geográfica. Então, talvez manter só a palavra unidade de pacientes cirúrgicos. Mas, assim, concordo, se vocês entenderem, principalmente vocês do núcleo técnico do CQH, entenderem que não fere conceitualmente o termo dimensão da coleta, pode ser pacientes cirúrgicos, sem problema nenhum. Tá? Bom dia, gente. Meu nome é Márcia. Eu só queria, na verdade, chamar a atenção para a gente fazer uma reflexão mesmo com o objetivo do indicador, né? É porque são muitas variáveis envolvidas aí em cada procedimento desse. Eu sei que a intenção é a gente estender para que todo mundo consiga participar e encaminhar o seu indicador. Mas tem um objetivo maior lá atrás, que é a troca desse indicador e a gente poder se comparar, né, para ver como que está essa infecção na minha instituição, né?
eu tenho um pouco de receio mesmo no sentido da gente estar estendendo tanto isso e só para todo mundo conseguir encaminhar e não conseguir fazer a troca, né? Conseguir ver em que patamar que a gente está, né? Então, eu penso se não seria interessante a gente se restringir primeiro, começar no sentido das cirurgias limpas e de uma maneira... Porque às vezes a gente abre a possibilidade de estar notificando para todo mundo, mas lá na frente a gente não consegue analisar o dado, porque cada um vai se preocupar com o seu enfoque, né? O que é importante para o meu hospital. Mas o objetivo maior desse dado, que eu entendo, é a gente conseguir fazer a troca e se olhar naquele gráfico que vai ser apresentado lá no final e ver em que patamar que a gente está, se é crítico o nosso indicador ou não, né? Eu acho que é só uma reflexão mesmo, porque pensando que a gente está retomando tudo isso, por que não a gente começar com as cirurgias limpas, né? Que são cirurgias que têm... as variáveis são menores no sentido da gente estar conseguindo avaliar a nossa assistência. Ok. Eu acho que poderia ser colocada apenas cirurgias limpas, né? Cirurgias limpas. Podemos colocar todas cirurgias limpas. Sim. Então, nós colocaríamos todas cirurgias limpas. Como um todo, é o que a gente faz hoje pelo CQH. Vai lá, o número total de cirurgias, independe de se for limpa, se for... É o número que a gente já faz hoje pelo CQH. A ideia básica, né, que eu acho que o grupo dela discutiu, é aquelas duas primeiras abas da planilha do CVE, que é as limpas e a por especialidade, né? Isso. São aquelas... Só para não perder a parte que cabe aos hospitais, que fazem 1.500, 2.000 cirurgias por mês, e são hospitais privados com corpo clínico aberto, que você acaba pegando o seu maior número de infecções cirúrgicas são no pós-alto, na vigilância pós-alto. Né? Não tanto quanto no retorno ou reinternação do paciente. Para não perder esses hospitais na avaliação, na visualização dos dados depois. Não que obrigatoriamente o hospital tenha que desenvolver uma vigilância pós-alta, mas a gente vai agregar também esses que já fazem e que acabam pegando essas infecções fora da instituição. Mas é que eu fico preocupada porque na hora da comparação, realmente eu não consigo ter perna de vigiar todos os pacientes que foram operados no meu serviço. Então a gente acaba focando nas cirurgias limpas e cesárea, né? Então, eu acho que eu não vou conseguir produzir esse indicador de maneira fidedigna. Ah, então está tirando aquela cirurgia... Ah, não, porque dava a impressão de serem dois indicadores. Um para todas as cirurgias e o outro só para limpa. Então, só vale limpa. Ok. Gente, é só para a gente pensar também na questão dessa contato pós-alto. Eu sei que algumas cirurgias, se a gente não faz, a gente vai ter que passar a fazer em relação ao contato pós-alta do paciente, né? Mas a gente também tem que tomar o cuidado nesse sentido. Se uma instituição faz, a outra instituição não faz, eu vou colocar, eu não vou colocar. Então, isso, tá certo que quando eu for olhar a minha posição lá no gráfico, eu vou lembrar disso, né? Porque a gente acaba pegando a gente vai pegar casos que a gente não pegaria se a gente não fizesse o contato pós-alta, né? Então, na hora de fazer essa ficha, a gente definir se esse paciente pós-alta vai entrar ou não, porque eu não faço, então parece que eu tenho pouco. Não é que eu tenho pouco. Na verdade, a minha vigilância, ela não é 100%. Né? E eu vou estar me comparando com um hospital que faz, então parece que ele tem mais infecção do que o outro. Então a gente só tem que colocar isso na ficha, falando que vai ou não vai entrar os pacientes que a gente faz contato pós-alta.
Acho que é importante, como falar, até 30 dias, não é? A gente considera. Muitos que a gente notifica pós-alta mesmo. Eu acho que entra todos, independente se ele ainda permanece na internação ou não, permanece na instituição ou não. Tentar o pós-alta, eu acho que vale a pena. Eu não sei se vocês estavam numa reunião que a Denise apresentou na reunião do CVE, uns 3 meses atrás, assim, se eu não faço vigilância após alta, eu tenho 0,46. Se eu faço, eu tenho 0,61. Aí eu fui conversando com ela numa das reuniões da Anvisa, então depende muito isso aí. Ela falou, olha, o que ela mostrou lá é que não valia a pena. Estava lá, inclusive estava escrito, eu tenho esse dado comigo, pode conversar. Não vale a pena, você não muda nada. E a literatura diz que você aumenta de 6% a 20% se você fizer vigilância. A Denise falou, não vale a pena, estava lá no slide dela. Conversando com ela, ela falou, olha, alguns vale a pena, alguns casos, outros não. E o que você falou é muito interessante, porque se você trabalhar no hospital de corpo clínico aberto, você não vai conseguir fazer vigilância. É muito difícil, porque o médico tem um consultório na cidade de São Paulo inteira, às vezes fora do estado, ele não tem um vínculo com o hospital, o paciente vai no consultório dele, só volta, às vezes não volta, porque o médico não quer que volte. Eu tive infecção naquele hospital, não volto lá, é muito complicado. Que ajuda, ajuda, mas a própria vigilância estadual diz que você precisa avaliar quais casos que você vai fazer ou quais especialidades. Eu não sei, né? No slide dela ela colocou lá, não vale a pena. Mas também eu acho que vale a pena em alguns casos, para a gente discutir. O que faremos? Desculpa, pessoal. Mas a gente pode assumir que há esse viés de comparação em relação a esse quesito e a gente pensar em estratégias para aprimorá-lo nas revisões do indicador. Porque senão a gente vai começar a complicar muito no indicador de sítio cirúrgico, a gente vai ter que pegar assim, não só quem faz vigilância, de quem não faz, mas nós vamos ter que separar como faz e o quanto faz, qual é a base amostral, porque senão não adianta. Se eu faço de 90% das minhas videocirurgias, é diferente de eu fazer de 10%. Então não é só eu fazer a vigilância pós-alta das videocirurgias, mas saber qual é a minha base amostral. Então, eu acho que isso vai dar uma trabalheira, né? Que eu não sei nem se a nível da APCI ou da Anvisa, o pessoal pode depois talvez até nos ajudar com mais gente pensando. Mas a gente vai ter que ter esse discernimento de que a gente vai comparar as nossas taxas, mas elas não vão ser assim tão fidedignas e que talvez a gente vai ter que pegar o nosso referencial comparativo e ver como é que é o cenário da vigilância deles, para a gente refinar mais essa análise. Mas não deixa de ser o início. Hoje a gente não tem esse dado. Então é melhor ter o dado meio torto, a gente assumir que ele está um pouco torto, do que ficar sem nada, né? O pássaro na mão que 2 voando. Acho que valeu a consideração que a colega fez, que é extremamente importante. A gente tem que ter esse juízo crítico mesmo. Como que finalizou então? Já Então, ficou para as entendimento limpas? de todos, nós vamos o indicador de cirurgias limpas, ok? Dentro daqueles grupos, né? Que é ortopédica, naquele grupo que já são as... E os grupos que nós já CVE. mandamos para o CVE. E as cirurgias também ficou? Que é a segunda aba, né? Das específicas lá que tem com Quais? prótese. Não fragmentou, né? Nós colocamos ortopédicas, elas seriam todas.
se nós vamos colocar todas as cirurgias ortopédicas ou fragmentar em 2 indicadores, com implante e sem implante. O que vocês acham? Não, não. Tem artroplastias. Artroplastias, não temos ainda essa separação pelo CVE. Por geral, por procedimentos, nós temos ortopédicas, né? E por especialidades, artroplastias. Nós podemos mandar como nós já mandamos para o CVE, não sei o que vocês acham. Ortopédicas todas. Não, hoje para o CVE nós temos nos dados enviados as ortopédicas, todas, e as artroplastias. No caso, nós colocaríamos como nós mandamos para o CVE, todas. Todas as cirurgias ortopédicas, incluindo prótese, todas, então. Todo mundo concorda? Não consegui trabalhar, né? Ok. Eu queria ser um pouquinho advogado do diabo aqui. É o seguinte, tem 2 pontos aí. O risco da gente colocar com prótese, né, e precisar, e principalmente cirurgia ortopédica, criar um indicador só de artroplastia, vantagens. Eu vou dividir um grupo, eu vou isolar um grupo com altíssimo risco de infecção do sítio cirúrgico e com uma criticidade e relevância muito considerável, que é o implante. A infecção pós-implante é um dano muito específico e mais grave. Portanto, levando em conta o que é a qualidade do indicador, ele valeria a pena discriminar esse pessoal, na minha opinião. Outra vantagem, a gente aqui no estado de São Paulo já é obrigado a ter esse dado e mandar para o CVE. Então, apesar de ser um indicador a mais, ele já está pronto, ele já é até mandado. Não custa nada a gente incorporar e agregar valor no nosso rol de indicador de CQH. Contras, nós vamos dividir uma categoria, né, uma especialidade. E daí fica aquela história, bom, mas por que vocês estão só refinando ortopedia? Então, por que não discrimina neurocirurgia, shunt, artrodese das outras coisas? Pode ser o passo seguinte, se a gente entender que o movimento de cirurgia ortopédica nos nossos hospitais do CQH é importante, levando em conta a criticidade e a gravidade do dano de infecção em artroplastia, talvez valha a pena já nessa leva, nessa primeira edição, a gente já ter esse dado. Neurocirurgia é importante? Claro, nós vamos ter que, mais para frente, refinar. O risco de uma derivação é diferente de uma laminé. Então, é claro que nós vamos ter que refinar. Mas talvez a neurocirurgia não seja uma demanda quantitativa tão relevante quanto a ortopedia é para os hospitais. Por isso que eu gostaria de colocar essa discussão. E ouvir de vocês, porque, assim, realmente, eu fico um pouco... Como eu diria, eu fico um pouco constrangida, sei lá, de ter um indicador de implante, de prótese, e não compartilhar ele no momento tão importante que é o do infecção. Falo, gente, mas está pronto, será que a gente já não podia jogar? Então, mas não tenho consenso disso, nem eu mesmo tenho certeza se vale a pena. Eu queria ouvir vocês. Eu acho que seria um indicador limpo, assim, né? Porque a gente, quando vai se implantar, coloca um implante, você acredita que aquele paciente, se ele tinha uma infecção, já foi tratado. Então, é um indicador puro, assim, que a gente podia estar trabalhando, pensando que um procedimento que é limpo foi infectado e aquilo é seríssimo, né? Então, eu acho que é um refinamento, mas é um refinamento que todo mundo estaria olhando aquilo de uma maneira bem clara.
Né? Eu sou a favor mesmo para cirurgia ortopédica, porque você pode ter cirurgias que foram ortopédicas e que não são limpas e que vai infectar. Agora, se a gente pensar no implante, nas artroplastias e né, de quadril, de joelho, pega uma só delas e pelo menos faz o do sítio cirúrgico que a gente né, vê com um refinamento assim, e um olhar crítico. Eu também acho, concordo. Vamos colocar as artroplastias no só indicador? Ou ortopédica limpa, né? Isso, ortopédicas limpas. Ou fazer o que a gente já manda para o CVE. Eu acho que é mais simples, é um começo, a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso grupo está recomeçando, a gente vai refinar ao longo do tempo todo o nosso trabalho, todos os nossos indicadores. Né? A própria Anvisa, agora, a primeira vez que a Anvisa tem um grupo de controle de infecção é agora, nunca teve. Teve um grupo mais disperso, mas agora tem um grupo que se reúne quase que mensalmente. Então a gente pode fazer, eu faria os mesmos indicadores para não ter trabalho. Eu estou ficando muito velho, tem isso também, né? Vocês estão pegando um exemplo ruim. Eu quero ter menos trabalho. Fazer o melhor possível, mas com menos trabalho. Então, o que mandar para o CVE, eu acho que vale a pena. Nós já mandamos esse ano. Então, pode, por você, poderia, por esse quesito, poderia mandar. Então, vamos incluir a artroplastia. E é o que costuma, por exemplo, lá no servidor municipal, a gente tem um grupo de ortopedia bem grande. É o que me dá problema. Então a gente fecha na situação aquelas duas abinhas, né? Sim. E aí a gente se colocar à disposição, porque tem outros estados que participam. Então a gente está tendo uma discussão que a gente está pensando também só no estado de São Paulo, mas tem alguns outros pontos do Nordeste, de outros estados. Então aí a gente se coloca à disposição dos outros estados para estar compartilhando esse indicador que a gente já está já com um pouco de experiência e a gente já está colaborando com esses outros pontos, outros aspectos que também participam. Então, finalizou, então? Fechou? Aprovado, então, esse consenso? Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Gente, vamos fazer uma pausa, então. Aí fica para o próximo PAV, a microbiologia. Vou ver se a gente consegue acertar a apresentação da higiene das mãos. A gente finaliza. Pausa de 10 minutos, acho que dá, né?